dia, Embaixada Church, bom dia todos aqueles que estão nos assistindo online esta manhã. É tão importante cultuarmos a Deus, e eu estava meditando esta manhã a respeito desses momentos em que a igreja passa. E é interessante que essa situação que hoje o mundo inteiro está passando, né, essa situação às vezes amedrontadora, de medo, ela nos leva a novos desafios. E um dos desafios é poder entregar ao Senhor o nosso culto, mesmo que nós não estejamos fisicamente juntos. A palavra de Deus diz assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o nosso culto racional, a nossa adoração. Então nós não podemos negar isso ao Senhor. Hoje é domingo, e mesmo em casa, é o momento de você deixar os afazeres, deixa o almoço, se você já começou um pouquinho para mais tarde, deixa a brincadeira com as crianças para um outro momento, mas esse é o momento em que nós devemos estar juntos, aí através da internet, dando ao Senhor aquilo que é do Senhor, que é o nosso culto racional. Então quero cumprimentar todos vocês que amam a Deus, que independente de estar aqui fisicamente ou juntos online, estão ligados e querem entregar a Deus a sua adoração, querem entregar a Deus o seu culto, querem entregar a Deus a sua fé, a fé na palavra que transforma as nossas vidas. Então, bom dia a todos vocês. Eu queria já meditar na palavra de Deus e queria convidar você que está aí com a sua Bíblia, que abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4. Números, lá no começo da Bíblia, livro de Números, capítulo de número 21, nós vamos ler do versículo de número 4 até o versículo de número 9, ok? Se você tem ela no celular, abra, ou a sua Bíblia em papel, abra aí seu livro, vamos ler a palavra de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, e que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: haveremos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz de uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava então para a serpente de bronze e sarava. Eu queria compartilhar com você esse texto e dizer a você o quanto é importante nós entendermos que as coisas do Velho Testamento são sombra das coisas do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem também seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, é interessante nesse texto, é que o povo de Israel, eles passaram por uma situação de mortandade. Um perigo real de morte veio sobre o povo de Israel, no momento em que eles estavam caminhando no deserto. A Bíblia diz que serpentes, milhares e milhares de serpentes, começaram a contaminar, a picar, a envenenar o povo, e muitos começaram a morrer.
E eu penso que o desespero das pessoas de começar a ver os cadáveres se multiplicando, os mortos se multiplicando, eles começaram a dizer: o que está acontecendo? Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Por que isto agora nos veio? Por que esse veneno que está contaminando, que está matando as pessoas? E eles começaram a entender um pouquinho antes que aquilo era resultado de uma situação a qual eles estavam passando, que era uma situação de insatisfação, aonde eles expressaram que estavam insatisfeitos por duas coisas. Estavam insatisfeitos pelo caminho que eles estavam andando e estavam insatisfeitos pelo alimento que eles estavam recebendo da parte de Deus, chegando a chamar o maná de pão vil, de algo desprezível. E então eles clamam ao Senhor, dizendo: Senhor, as serpentes têm nos matado, há veneno no nosso meio, os cadáveres têm se multiplicado. Senhor, tira de nós essa mortandade. E Moisés então ora ao Senhor, e Deus dá uma direção a Moisés, para que ele fizesse uma serpente de metal, a qual foi feita de bronze. E essa serpente tinha que ter sido colocada em uma haste, tinha que ter sido levantada. E todos aqueles que estavam contaminados, olhando para a serpente, todos aqueles que estavam envenenados, olhando para a serpente, seriam curados, sarados da sua enfermidade de morte. Eu vejo que nós estamos passando um momento não muito diferente deste momento. Estamos passando um momento onde o mundo se assusta com esta gripe, do coronavírus, esta enfermidade que tem multiplicado os mortos e alcançado principalmente as pessoas que têm debilidade respiratória ou que estão com mais idade. E isso tem levado as pessoas a estarem quase que em pânico. Mas nós entendemos que Deus, Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção. Eu queria compartilhar com você alguns aspectos dessa palavra. E o primeiro aspecto dessa palavra que eu queria que nós viéssemos a meditar esta manhã é com respeito a essas insatisfações. A Bíblia diz no versículo de número 4 desse texto, que nós lemos do capítulo 21, a partir do versículo 4, diz que partiram do monte a caminho do Mar Vermelho, e ao rodear a terra de Edom, o povo se tornou impaciente no caminho. Eu não sei se você sabe, eles não puderam atravessar a terra de Edom. Eles precisaram fazer um caminho alternativo. Eles tiveram que rodear a terra de Edom, um caminho mais longo, um caminho mais difícil, um caminho não tão confortável como eles achavam que seria, podendo passar por dentro da nação de Edom. E às vezes a nossa vida cristã, ela é exatamente assim. Nós idealizamos algumas coisas, achamos que o nosso caminho, o nosso dia a dia será tranquilo, que nós não teremos adversidades, que vamos alcançar as coisas com muita rapidez, que vamos ter vitória com muita rapidez, que vamos prosperar com muita rapidez, mas nem sempre a vida cristã é tão linear. Nem sempre a vida cristã é tão linear como nós pensamos. A Bíblia diz: o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Ele diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E Deus permite sim que nós passamos por caminhos tortuosos, caminhos difíceis, caminhos onde vamos encontrar pedregulhos, caminhos onde nós vamos encontrar perigos. E a nossa vida cristã, em algum momento, passa a ser um caminho não tão confortável. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nessas dificuldades da vida cristã, nessas situações que a gente passa, desafios, perigos, chuvas, tempestades, terremotos, que a vida cristã muitas vezes apresenta, o caminho da vida cristã apresenta para nós, muitas pessoas se aborrecem com isso. Muitas pessoas acham que servir a Deus é não ter problema. Muitas pessoas acham que servir a Deus é só vitória, é só glória, e é verdade, é de glória em glória, de vitória em vitória, mas para ter vitória é porque teve luta. E as pessoas se cansam da luta. As pessoas se cansam,
porque elas têm pressa de enriquecer, elas têm pressa que as coisas aconteçam na sua vida e não estão treinadas para esperar no Senhor, não estão treinadas para suportar em Deus, e entender que muitas vezes, antes de melhorar, piora. E muitas vezes a nossa alma se rebela contra o caminho de Deus para a nossa vida. E isso aconteceu com eles. Eles se rebelaram, o caminho estava duro, o caminho estava difícil, e eles se rebelaram, e eles se aborreceram. A segunda coisa que eles se aborrecem é com respeito à provisão de Deus. Eles chamam, nós estamos enjoados desse pão vil, nós não queremos mais esse pão vil. E olha, isso é interessante porque muitas vezes a palavra de Deus, ela se torna amarga nos nossos lábios. Nem sempre a palavra de Deus, ela é doce, não é fácil. Muitas vezes a nossa alma quer algo, mas a palavra fala o contrário. A palavra diz, ela é explícita com respeito a algumas coisas, e nossa alma não quer se submeter. Nós muitas vezes reclamamos até mesmo das direções que o Senhor nos dá. Quantas vezes devemos perdoar? Perguntaram a Jesus. 7 vezes? Sabe o que ele respondeu? 7 vezes 7. Nós não queremos perdoar tanto assim. Nós não desejamos perdoar tanto assim. E se alguém tomar minha capa, o que eu faço? Recupero a minha capa? Levo aos juízes? Jesus disse, dá também a túnica. Nós não queremos dar a túnica. Nós não queremos que levem a nossa capa. A palavra de Deus nem sempre é confortável à nossa alma. E aqui a Bíblia diz que eles começaram a reclamar do pão de Deus, chamando a palavra, o pão, como vil. E isso fez com que essas enfermidades, estas serpentes se aproximassem dele. E eu queria compartilhar com vocês, porque chegou um momento em que eles viram que eles estavam morrendo. O povo estava sendo destruído, eles entenderam que precisavam de Deus, precisavam de um socorro da parte do Senhor. Senhor, o que nós estamos fazendo? O Senhor nos salva. E eles vão até Moisés e fazem um pedido. E olha qual é o pedido que eles fazem, que eles fazem a Moisés. O versículo 7 diz, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Interessante que eles dizem isso, Senhor, tira de nós as serpentes. Tira de nós, ó Pai, esse veneno. Tira de nós esse sentimento. Tira de nós isto que está nos matando. Sabe, meu irmão, há momentos em que nós não conseguimos tirar de nós mesmos aquilo que é necessário que seja tirado. Quem sabe esta raiz pecaminosa que tanto te joga no chão, que você luta contra ela, e você quer tirar de você mesmo, mas não há poder em você. Então clamamos a Deus, Senhor, tira de mim este veneno, tira de mim esse pensamento, tira de mim esse sentimento, tira de mim esse agir. O que eu quero fazer, eu acabo não conseguindo fazer, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Senhor, tira esse veneno de mim. Esse era o clamor deles. Nos cura, nos liberta desse veneno. É interessante que até os pecados ocultos, nesse momento, eles vêm à luz. Olha só, porque nós temos falado mal do Senhor, e temos falado mal de ti, Moisés. Moisés talvez não sabia que ele estava na boca do povo, que as pessoas estavam falando mal dele, mas nesse momento até aquilo que estava em oculto precisa ser exposto, e eles declaram isso. Nós temos falado mal de ti, Moisés, temos falado mal do Senhor. Por isso, esse veneno tem estado conosco. E o clamor deles era esse, tira de nós as serpentes. Tira de nós as serpentes. Então vem a solução. O texto diz que Deus, assim que Moisés então intercede pelo povo, Deus traz uma solução, e o versículo 8 vai falar da solução. Diz assim, e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo o mordido que a ver, viverá. Olha que tremendo. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu já marquei aqui o texto, vou ler para você. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é a solução de Deus? Qual é a solução de Deus para que aquelas serpentes perdessem o seu poder mortal sobre as pessoas? Interessante que o Senhor, ele não, no primeiro momento, ele não tira as serpentes. Ele não dá uma ordem para que as serpentes voltem para baixo das rochas ou saíssem do meio do arraial. Ele faz de um outro jeito. Ele pede que se fizesse uma serpente de bronze, uma serpente que fosse colocada numa haste. E mesmo que as serpentes continuassem picando o povo, todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze sararia. O veneno perderia o poder de morte. E é isso que Jesus fez. É isso que Deus fez por nós. O Senhor não tirou as serpentes do nosso meio. Nós vivemos em um mundo em que cada vez nós enfrentamos mais serpentes. A serpente da traição, a serpente da luxúria, a serpente da mentira, a serpente do erro, a serpente do engano, a serpente do roubo. Nós encontramos serpentes em todos os cantos da nossa vida. Mas o Senhor já trouxe uma solução. Ele não removeu as serpentes ainda, mas Ele já trouxe a solução para o veneno das serpentes. Ele levantou Jesus de Nazaré numa haste. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. O veneno da serpente não nos mata mais. Não nos mata mais. Se nós olharmos para Jesus, o veneno da serpente já não será mais mortífera sobre a nossa vida. E qual era esse processo? Era orar para Jesus. E é tão interessante que nós vamos ver que quando alguém é picado de uma cobra, de uma serpente, você já viu que o antídoto é tirado do próprio veneno da serpente? Para que você tenha um antídoto de uma picada de cobra ou de uma serpente, esses laboratórios, eles fazem o antídoto, mas eles precisam do próprio veneno daquela serpente para poder fazer o antídoto. E a Bíblia diz que Jesus, sendo Filho de Deus, com uma vida de santidade, não havia nele nada que o condenasse. Ele era santo, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele teve que receber sobre ele o veneno da serpente. E a Bíblia diz que quando ele foi para a cruz do Calvário, todo o pecado, todo o veneno, toda a morte do pecado que envenenou toda a humanidade foi colocado nele, sobre ele, e ele se fez maldição na cruz do Calvário, para que aquele veneno colocado sobre ele se transformasse num antídoto, e todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que tremendo, meu irmão, que tremendo isto. As pessoas talvez não tenham entendimento do poder que foi a cruz do Calvário. Ele se fez maldição. Ele se fez a própria serpente abrasadora. Ele se fez maldito, para que quando nós olhássemos para ele, o veneno que havia em nós não tivesse mais poder de morte. Mas o veneno do pecado original que está em nós, agora tem um antídoto, que é o sangue de Jesus. O pecado foi sobre ele, mas dele verteu o sangue na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus é o antídoto para que nós não morrêssemos. Eu queria compartilhar essa palavra com você esta manhã. Ela tem estado muito forte no meu coração. Ela tem estado muito forte no meu coração. Eu sei que muitos precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, mas não há motivação maior do que essa. Meu irmão, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Daqui uns dias nós vamos estar celebrando a Páscoa, que é a celebração da ressurreição de Jesus. Mas mais do que isto, ele foi levantado no madeiro. E todo o veneno da sua mentira, o veneno do pecado oculto que está na sua vida,
o veneno do pecado que muitas vezes ele te esmaga. Você não precisa viver com isto. Se esta manhã você crê nessa palavra, eu quero te convidar a levantar os seus olhos e olhar para aquele que está na cruz, olhar para aquele que foi pendurado no madeiro, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, e aquela serpente quitou, arrancou, tirou todo o veneno que matava toda aquela comunidade. Assim Jesus foi feito também maldição, para que nós pudéssemos olhar para Ele, e toda a morte for removida das nossas vidas. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está na sua casa agora, e que está ouvindo, assistindo esse culto. Eu sei que é através da internet, eu sei que é através da sua televisão, do seu celular, do seu tablet, eu não sei como você está assistindo isso, mas eu creio que há poder no sangue de Jesus. Eu creio que há poder de salvação neste momento para a sua vida. E mesmo que os seus pecados tenham sido vermelhos como a escarlata, a Bíblia diz, se tornarão brancos como a neve. Eu tenho um antídoto. Jesus providenciou o antídoto para a humanidade. Há um antídoto para a humanidade. Não se assuste. Não se espante. O Senhor já providenciou toda a cura para as suas enfermidades físicas, mas principalmente a cura para o veneno da serpente. Ele se fez maldição. E eu queria convidar você nesse momento. Onde você está? Feche os teus olhos por um minuto. Talvez você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você nunca entendeu exatamente por que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Talvez hoje uma luz de entendimento veio ao seu coração. E você entende o porquê que aquilo que você gostaria de fazer, você não consegue. E aquilo que você não gostaria de fazer, acaba fazendo. Isso é o veneno da serpente. O veneno que entrou lá no Éden. O veneno do pecado. O veneno do erro. Que envenenou a sua vontade. Envenenou o seu ser. Envenenou a sua natureza. Mas existe um antídoto. E esse antídoto está na serpente que foi levantada. Na maldição que foi levantada. Em Jesus, que se fez maldição para que nós fôssemos curados. Feche os teus olhos aonde você está. E eu quero que você faça uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, esta manhã eu entendo essa palavra. Talvez eu não a compreenda por completo, mas eu tenho um entendimento de que o Senhor se fez maldição por mim. De que há um antídoto para a minha vida. Há um antídoto para toda a contaminação de morte que tem chegado à minha vida. Eu te peço agora, derrama do teu sangue sobre a minha vida. Eu quero olhar para ti. Eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Entra na história da minha vida e começa a escrever uma nova história. Limpa-me e purifica-me de todo pecado. Ajuda-me, Senhor. Tu és o antídoto. Tu és o meu Salvador. Eu te recebo assim, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre a sua vida. Que o Senhor, a cada dia, possa te surpreender. Nós vamos estar encerrando por aqui, nesse momento dessa palavra. Mas eu quero continuar com você. Esteja junto conosco aqui na Embaixada Church. E que a cada dia o Senhor te surpreenda mais e mais. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Não tenha medo de nada. Mesmo que a Bíblia diz: cairão 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Não tenha medo de nada. Deus é contigo. Se Ele tirou o veneno da serpente da sua vida, Ele vai te curar de qualquer vírus, de qualquer enfermidade, de qualquer moléstia, porque praga nenhuma chegará à tua casa. Ele é que te sustenta. E se mesmo assim você pegar o vírus, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Ok? Deus te abençoe. Vamos juntos. E eu sei que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Um abraço.